Meus caros alunos, cá estamos novamente. Vamos apresentar os temas e os recursos necessários para uma aprendizagem significativa. Estamos no módulo 11, estamos no segundo bloco e na segunda parte do bloco 2, no contexto da ética. Temas que vamos abordar agora são temas interessantes. O poder e a autoridade do analista, do psicoterapeuta, em relação ao paciente ao analisando. O poder, o lugar do poder, o lugar da autoridade. Existe uma assimetria que deve ser respeitada. Outro tema, limites profissionais. Sempre estamos a chamar a atenção para os limites verdadeiros no desempenho do trabalho da escuta terapêutica. Limites. Até onde sim, até onde não. Um outro tema, responsabilidade. Responsabilidade e competência. Existe realmente um alto grau de responsabilidade no tratamento terapêutico. Outro tema, situações de riscos, que com certeza aparecerão. Vamos refletir um pouco dos desafios e dos impactos. E mais um tema, interpretação e intervenção. Em todos esses temas, sempre chamamos a atenção para a necessidade de desenvolver habilidades e, com o tempo, competências. Breves considerações. Primeiro, em relação ao terapeuta, ao psicanalista. Como é importante ele se dar conta dessa relação com seu paciente. Não se trata de uma relação impositiva, não se trata de uma relação de cima para baixo, não se trata de uma relação autoritária. Ela necessita de uma escuta ativa e necessita de uma escuta empática, sem misturar. Autonomia do analisando e autonomia do analista. Evidentemente, nessas relações, sempre estaremos a enfrentar implicações emocionais e implicações éticas. Daí a necessidade de delimitar os limites verdadeiros, saudáveis, para se garantir uma escuta, para se garantir um trabalho dentro dos combinados, dentro dos consensos, dentro dos consentimentos. Esta cultura, esta abordagem, esses recursos, essas habilidades acontecem desde que tenhamos consciência delas. E daremos conta dessas habilidades com frequência no nosso trabalho de supervisão clínica, onde na conversa com um profissional com experiência, sempre haverá o diálogo das habilidades instaladas. Sempre haverá o momento da autorreflexão, de pensar a prática, de pensar a escuta. A proporção da supervisão, teremos
qualificações, teremos competências. Sempre a lembrar que diante das situações de riscos, sempre estaremos vulneráveis se não tivermos consciência do lugar do paciente, do analista e do analisando. Lembrando ainda que na temática de hoje, vamos chamar a atenção para a questão da integridade. Desde o início, sempre estamos a falar da necessidade do imperativo da formação, tanto pessoal quanto profissional. Integridade nas palavras, integridade nas ações. Essa integridade, ela tem um impacto na escuta terapêutica. Nós sabemos que o nosso foco é sempre na melhoria do processo terapêutico. Esse é o contexto do nosso trabalho, da nossa reflexão. Passo agora a apresentar os recursos didáticos e pedagógicos. Vocês já puderam notar que quanto mais caminhamos, mais interessantes se tornam as informações, as variáveis que são apresentadas, as condições necessárias para um bom trabalho de organização e de estrutura, ancoradas na postura ética, sem a qual não teríamos resultados. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje e vamos então aos nossos recursos. Bem-vindos. Boa disposição e uma boa abertura. Momento de agregar novos valores, novas informações e provocar novos insights, novas motivações, evidentemente sempre motivações baseadas em boas razões. Bom trabalho. O primeiro recurso que se nos apresenta, estamos diante da visão geral, no contexto da ética. Apresento a vocês os 5 temas: questões do poder e da autoridade do terapeuta, tem impacto. A questão dos limites do terapeuta, tem impactos. A responsabilidade profissional e a competência têm impactos. O manejo de situações de risco e vulnerabilidade nos chama a atenção, tem os seus impactos. E, finalmente, a integridade na interpretação e intervenção. Apenas apresentando a problemática, os desafios. Quanto ao primeiro, as questões de poder, evidentemente, poder em nossas mãos, do lugar onde nós estamos, jamais pode ser arbitrário, impositivo. Jamais. Observem, a relação entre analista e paciente é marcado por uma diferença, por uma simetria inerente, uma diferença de natureza, onde o analista ocupa uma posição de autoridade. Uma autoridade que não deve cair no autoritarismo, na arbitragem. Então, observem esse desequilíbrio de poder, se acontecer, pode confundir e atrapalhar a dinâmica terapêutica, exigindo uma postura ética rigorosa da parte do analista. Se o analista não estiver consciente do lugar em que ocupa, ou do lugar que ocupa na relação com o paciente, estará numa postura impositiva, que não ajudará na escuta terapêutica.
Observem apenas aqui o finalzinho. Para mitigar esses riscos, é necessário que você mantenha um espaço de reflexão contínua, você analista, um espaço de reflexão contínua sobre a sua própria posição, sobre a sua própria prática. E as dinâmicas de poder que acontecem neste jogo, assegurando que o foco sempre permaneça no processo de cura do paciente, respeitando sua autonomia e promovendo um ambiente terapêutico de confiança mútua. Um ambiente terapêutico de confiança mútua. Interessante a reflexão. Voltem ao texto, vocês encontrarão mais informações provocativas e muito interessantes. Quanto ao segundo tema, limites profissionais, a definição e a manutenção de limites são fundamentais para o sucesso de qualquer prática terapêutica. Observem, na primeira entrevista, nós recentemente abordamos o material de Zimmermann, falando da primeira entrevista e da necessidade no contrato de garantir os limites, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, para o analisando. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a empatia da parte do terapeuta e a manutenção de uma distância saudável, assegurando que o espaço analítico permaneça um lugar de respeito, confiança e profissionalismo. Muitas vezes corre-se o risco de se confundir as relações na perspectiva das expressões emocionais, na perspectiva dos sentimentos. Vocês já se deram conta do fenômeno transferência contra transferência, portanto, os limites são necessários. Quanto à responsabilidade profissional e competência, observem, a responsabilidade profissional em psicanálise vai para além do simples cumprimento dos deveres. A responsabilidade envolve um compromisso continuado, sempre aprimorando habilidades, sempre garantindo uma supervisão regular e a autorreflexão constante. 3 condições para se garantir responsabilidade profissional e qualificação no trabalho. Recentemente apresentei a vocês um profissional de primeira linha que poderá garantir a vocês uma assessoria em termos de supervisão clínica, trocar experiências com vocês a partir dos primeiros casos que vocês abordarem pós-formação, início de formação. O momento da supervisão clínica permite pensar a prática das habilidades, pensar a autorreflexão. Esse ciclo de aprendizagem contínua não só enriquece o analista, mas também garante que o paciente receba um atendimento de alta qualidade, sempre nos baseando em princípios éticos sólidos e num compromisso genuíno com o processo. O processo é significativo. Outro tema, manejo de situações de risco e vulnerabilidade. Observem, a prática psicanalítica frequentemente envolve lidar com pacientes em situações de risco e vulnerabilidade extrema. Praticamente, nos encontramos diante de uma pessoa que está no processo de desconstrução. Qualquer palavra fora, inapropriada, gera um desconforto. Então, manejo de situações de risco. Nesses momentos, o analista deve atuar como uma ética inabalável, onde a intervenção não só é necessária, mas deve ser realizada com a máxima sensibilidade e competência. Capacidade de identificar situações e intervir de modo apropriado
é fundamental para proteger o bem-estar do paciente. Quando o paciente se encontra em risco, o analista deve tomar decisões difíceis, que podem envolver a quebra do sigilo profissional ou a intervenção direta em situações de emergência. Por isso que existe o supervisor do lado de vocês, do nosso lado. O manejo adequado de situações demonstra não apenas a competência técnica do analista, mas também sua dedicação a princípios éticos que colocam a segurança e o bem-estar do paciente acima de todas as outras considerações. Nesse momento, supervisor clínico, fundamental para a troca de impressões e de experiências. E o último tema que estamos a abordar, integridade nas interpretações e nas intervenções. Uma das pedras, um dos pilares da prática psicanalítica. O foco deve estar sempre no que é melhor para o processo terapêutico, respeitando sempre a singularidade do paciente e suas necessidades. Essa postura sempre garante o trabalho analítico, para que não seja apenas eficaz, mas também profundamente ético, e respeitando sempre a complexidade de quem se encontra à nossa frente, do ser humano. Bem, aqui nós temos uma visão geral do nosso trabalho, são temas pertinentes, são temas, diríamos assim, numa expressão de linguagem figurada, são temas quentes, abrasadores, daí a necessidade da nossa honestidade e seriedade em nossa preparação, a seriedade de aceitarmos trabalhar conosco mesmos, para que estejamos à altura dos desafios. Passamos então aos mapas apenas para uma ideia e depois aos artigos. Quanto ao primeiro, questões de poder e autoridade, isso é muito sério, a gente acaba encontrando profissionais que se perdem na questão do poder e da autoridade. É uma presença instrumento, é uma presença mediadora, é uma presença que deve agregar valores, por isso não deve manipular o paciente, o analisando, nem abusar do poder e da autoridade. Apenas o primeiro, nós chamamos carinhosamente de galho. Observe a simetria inerente, exploração da simetria inerente na relação analista-paciente em suas bases. Entender que a posição de um se encontra em um lugar e a posição de outro em outro lugar. Não confundir as relações. Nas dinâmicas de transferência, estar muito atento à dinâmica do poder. Papel da autoridade do analista, papel e percepção da autoridade na relação terapêutica. E tem impacto no processo terapêutico, efeitos na dinâmica do poder e na eficácia na condução da análise. Conscientização e reflexão, a importância da conscientização e reflexão sempre nessas questões por parte do analista. E o material é muito interessante. Aí vocês vejam dependência, abuso de poder, comprometimento da autonomia, resistência a retaliações, impacto na relação terapêutica, impacto, impasse, necessidade de equilíbrio de poder, transparência nas intervenções, alimentar, incentivar a autonomia do paciente, identificar limites, trabalhar os feedbacks em diálogo aberto, garantir as condições da ética em termos de reflexão, da formação, prevenção de conflitos éticos. Veja que é muito interessante o tema. Supervisão como recurso, vocês contarão com
a supervisão, consulta entre colegas, continuidade no desenvolvimento profissional, aprender a trabalhar com a contratransferência é um exercício significativo, é um desafio complexo, o manejo da contratransferência. Nós experimentamos os sentimentos, as expressões e muitas vezes, como terapeutas, nos confundimos e acabamos sendo conduzidos pelas emoções, pelos sentimentos. Um apoio do supervisor em casos complexos e aqui necessidade nossa de empoderar o paciente, empoderar o paciente, negociação de objetivos terapêuticos, validação das experiências do paciente, é um material muito interessante. Vamos para o segundo mapa. Então aqui nós estamos a falar questões de poder e autoridade. No segundo mapa nós temos limites necessários, limites verdadeiros, não limites falsos. Então, definição de limites, evidentemente, entender as fronteiras que delineiam a relação analista e paciente, base para a segurança, limites claros é um porto seguro, tanto para o paciente quanto para o analista. Proteção contra abusos do poder, evidentemente sempre pisando no terreno da prática ética. Claridade do meu papel enquanto profissional e confiança na relação terapêutica. Papel dos limites na construção e manutenção da confiança terapêutica. Clareza nos limites gera confiança. E aí vocês vão em frente. Transferência, contra-transferência, desejos e necessidades do paciente. Muitas vezes aqui uma encruzilhada, uma perdição, se não contar com a maturidade do profissional. Solicitações inadequadas, muitas vezes rompendo os limites profissionais. Atenção! Limites pessoais do analista, ambiguidades e zonas cinzentas existem, e aí vocês seguem a sequência, é muito interessante. Vamos para o terceiro mapa, responsabilidade profissional, apenas primeiro galho, definição da responsabilidade, ética e padrões profissionais. Evidentemente, você vai se nortear por um código de ética e vai se nortear por padrões profissionais estabelecidos pela natureza da competência profissional em psicanálise. A própria empresa IB Terapias Holísticas fornecerá a vocês um código de conduta. Esse código de conduta, quando não assegurado, quando não respeitado, poderá, inclusive, retirar de vocês a autorização no desempenho da profissão em psicanálise. Código de conduta deve ser seguido ipsis literis, tal qual ele se apresenta em suas letras. Então, responsabilidade. Leiam o material, é muito interessante. A educação continuada é necessária, prosseguir com o desenvolvimento profissional, sempre estar atento a avaliar as competências junto ao supervisor clínico, sempre estar a atualizar o autoconhecimento, por isso necessidade de estar associado a uma sociedade de psicanalistas, estar atento às novas tecnologias, olha aqui, supervisão regular, consulta entre os colegas, uma postura interdisciplinar, garantir sempre feedbacks construtivos
e contar sempre com uma rede de suporte profissional. E vai embora. Vocês vão seguir. O material é muito interessante. Vamos para o quarto mapa, manejo de situações de risco e vulnerabilidade. Apenas o primeiro galho, o primeiro bloco, sinais de alerta em situações de risco, ter essa sensibilidade, aqui diz até de identificação precoce de mudanças comportamentais, ou declínio na funcionalidade, ou expressão direta de pensamentos de risco. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. A avaliação contínua, fatores que podem contribuir, instrumento de avaliação, comunicação eficaz. Mas vejam, plano de segurança, como intervir em crise, como garantir encaminhamentos apropriados, quando contar com o apoio da família e da comunidade, como garantir a assistência e o monitoramento e, ao mesmo tempo, autonomia ao paciente, confidencialidade, consentimento sempre informado, respeitando a dignidade e garantir uma documentação cuidadosa. E aí vem a parte do analista, a formação necessária, supervisão focada, sempre estar a pensar no autoconhecimento, estar atento às habilidades de comunicação, estar atento à sua resiliência profissional e vai em frente. Vamos para o próximo e último mapa. Vamos ver se eu consigo puxar aqui, não virá. Não. Vamos lá então. O tema aqui agora é: estamos diante da integridade. Integridade nos subtemas, apenas no primeiro galho. O que é a integridade? Integridade está muito ligada ao caráter. Estamos sempre a bater no caráter. Integridade, clareza sobre o que constitui a integridade na prática clínica. E o lugar e a importância. Interesses do paciente, princípios éticos, aqui a adesão estrita a princípios éticos, como confidencialidade, consentimento informado e a não maleficência, objetividade e imparcialidade, ao interpretar sinais e garantir a intervenção, autenticidade profissional, como ser honesto nas interações com o paciente, respeito sempre pela autonomia, sempre pensar e caminhar em direção à beneficência e não à maleficência, o princípio da justiça, um tratamento justo e igualitário, a fidelidade, no sentido de manter a confiança do paciente, respeito pela dignidade do paciente. E segue, conflitos de interesse irão aparecer. Identificação e manejo de potenciais conflitos de interesse que possam comprometer a integridade. Sempre me lembrava de cursos anteriores: não trate parentes, não trate amigos, não trate conhecidos. Conflito de interesse. Dilemas éticos surgem durante a interpretação e intervenção. Tem necessário estar preparado. Pressões institucionais, resistência às pressões institucionais que possam quebrar, balançar a integridade, a contratransferência da nossa parte, do analista, ambiguidades clínicas, em termos de postura ética, e avante, o material é fenomenal. O encontro de hoje, a aula de hoje, ela é significativa, no sentido de apresentar informações, conceitos, reflexões, provocações que nos levam a uma postura adequada na escuta terapêutica, na escuta ativa, na escuta empática, no tratamento terapêutico. Bem, vamos aos artigos, apenas apresentando os artigos. Aqui vocês têm os textos que acompanham sempre os mapas. O tema é o mesmo, os subtemas são os mesmos,
o conteúdo em um é sucinto, é resumido, e aqui o conceito é construído de modo argumentativo, narrativo. Vocês têm um material, veja que é um texto bom, mais de 2.000 palavras, para se garantir uma compreensão. Então aqui nós temos questões de poder e autoridade em psicanálise por uma reflexão ética. Vamos para o segundo artigo, limites profissionais em psicanálise, questões éticas e práticas, e vocês vejam quase 2.000 palavras. Uma leitura necessária, se faz necessária. Estão aqui acompanhando o tempo. Terceiro artigo, responsabilidade profissional e competência na psicanálise. Responsabilidade, um compromisso que se renova a cada dia. Também quase 2.000 palavras, sinal de que nós temos um texto aqui suculento, provocativo e que conta a favor de vocês. Quarto artigo, manejo de situações de risco e vulnerabilidade. O mesmo esquema, mais de 2.000 palavras, um material palatável, sempre saboroso. Vamos para o último, integridade na interpretação, segue o mesmo esquema, o material é um material interessante, dizia no encontro passado, quando se trata dos artigos por serem maiores, por contarem com mais palavras, eu acabo garantindo parágrafos mais alargados, como diria, parágrafos maiores. Mas isso não é impedimento, pelo contrário, ajuda a vocês na compreensão e na leitura. Perfeito? Então tivemos a visão geral, apresentamos na visão geral aqueles elementos básicos, passamos para os mapas mentais, para os textos escritos dos artigos e vamos para o fechamento. Nós temos, dentro do combinado, sempre um texto de Zimmermann. Aqui nós temos resistências em psicanálise. Como trabalhar, como entender. A resistência é um fenômeno central na prática psicanalítica. Representa os mecanismos pelos quais o paciente inconscientemente evita confrontar conteúdos psíquicos dolorosos e ameaçadores. Essa é a natureza da resistência. Ele evita confrontar esses conteúdos. Evidentemente, estamos nos baseando no Manual de Técnica Psicanalítica de David Zimmermann. Reconhecer que a resistência faz parte do processo de cura permite que o analista trabalhe em conjunto com o paciente para explorar as defesas. Quais defesas são essas? Sem forçá-las, respeitando sempre o ritmo e as necessidades emocionais do indivíduo. Tem que se ter uma pedagogia psicanalítica. Pedagogia e psicanálise se encontram. Tem que desenvolver uma sensibilidade pedagógica psicanalítica. Tipos de resistência. Zimmermann classifica as resistências em várias categorias, cada um trabalhando com diferentes mecanismos que se manifestam no setting, no enquadre. Ao reconhecer e diferenciar essas resistências, o analista pode intervir de maneira mais precisa e eficaz, ajudando o paciente a trabalhar por meio de suas defesas, de uma forma que promova o crescimento emocional. Quanto ao manejo das resistências, observem, o manejo das resistências, habilidade técnica essencial para todos, para que a gente possa desenvolver, conduzir o processo terapêutico. Ele exige do analista, quem exige o manejo exige do analista uma combinação de sensibilidade, paciência
e habilidade técnica para avançar de maneira exitosa, permitindo que o paciente possa integrar os aspectos inconscientes da psique. Quanto ao papel da transferência na resistência, a transferência é um fenômeno intrínseco, faz parte do processo psicanalítico, onde o paciente projeta sentimentos e atitudes relacionados a figuras familiares do passado no analista presente. O manejo habilidoso da transferência é, assim, essencial para o progresso terapêutico e na desconstrução gradual das resistências. Muito interessante a abordagem de David Zimmerman. Superar as resistências não é um objetivo que deve ser perseguido de maneira impositiva, mas é um processo natural que ocorre à medida que o paciente se sente mais seguro e confiante no setting terapêutico. Verdade. Esse processo requer paciência, dedicação, é fundamental para o sucesso do tratamento e para o desenvolvimento de uma maior consciência e autonomia da parte do paciente. Muito bom. Vamos para o próximo recurso. Aqui nós estamos diante da proposta da redação temática, o tema de hoje, o conceito de culpa em psicanálise e cristianismo. Muito interessante. Recentemente falei a vocês uma pessoa que se apresentava com o sentimento de culpa numa perspectiva religiosa. Aqui, explorar como o sentimento de culpa é abordado na visão da psicanálise e na visão do cristianismo, e investigar as implicações terapêuticas, os impactos, as consequências, tanto terapêuticas quanto espirituais desse conceito. É um texto muito interessante, observe os temas. A culpa como fenômeno psicológico espiritual. Existe o sentimento, a emoção da culpa na ótica da psique, psicológica. Existe o sentimento de culpa na ótica da espiritualidade. Interessante que saibamos a diferença. O superego e a internalização da culpa. O superego é o instrumental, é aquele que faz a interpretação tanto de um sentimento de culpa psicológico quanto do sentimento de culpa na perspectiva da espiritualidade. A culpa e a expiação no cristianismo, como se experimenta a culpa e como se trabalha a culpa dentro do cristianismo. Por outro lado, implicações terapêuticas da culpa, como experimentamos a culpa em psicanálise. E, finalmente, culpa e a transformação pessoal. Perfeito? Um texto maravilhoso, significativo. Muitas pessoas experimentam o sentimento de culpa, quer seja do ponto de vista psicológico, quer seja do ponto de vista da própria espiritualidade. Vamos para mais um recurso. Aqui nós estamos no campo da neurolinguística, conforme disse a vocês. Reflexões sobre a afasia e a reabilitação neurolinguística. Recentemente visitei um amigo de muito tempo, onde ele, por um derrame, por um AVC, se encontra em uma cama, com poucos movimentos, semiconsciente. É capaz de acompanhar a conversa por 1 minuto e, na sequência, não consegue elaborar mais conexões. Então, trata-se de uma afasia. A afasia é um distúrbio de linguagem que resulta de danos cerebrais e que afeta a capacidade de comunicação. Meu amigo não consegue entabular uma conversa porque não conecta a sequência da narrativa.
Trata-se de uma afasia. Vejam como a psicanálise e a neurolinguística em diálogo podem dar suporte. Então, impacto psicológico da afasia. Imagina a experiência de quem se encontra nesse estado. Afeta não apenas a comunicação, mas a identidade, a autoestima do indivíduo. A linguagem é uma ferramenta essencial na expressão do self. Quando essa habilidade é comprometida, o paciente pode se sentir alienado de si mesmo e dos outros. Uma experiência terrível. Um derrame, um AVC. Vamos à frente. Abordagem de reabilitação neurolinguística e desafios para essa reabilitação. Finalmente, a importância da reabilitação numa perspectiva holística. Material muito interessante. Nós vamos encontrar muito isso durante o nosso trabalho profissional com um desafio de complexidade. Sempre a lembrar do diálogo com a neurolinguística. E, finalmente, uma obra de referência, Psicanálise e Neurociências. Um diálogo entre psicanálise e neurociência, uma produção argentina de uma organização, de uma coleta, uma obra, representa um marco significativo na tentativa de aproximar duas disciplinas que historicamente sempre estiveram distantes, psicanálise e neurociência. Os autores argentinos contribuíram para esse livro, que, embora essas áreas de estudo pareçam operacionais em campos distintos, ambas compartilham um interesse comum na compreensão da mente humana. Perfeito? Eu fiz alguns destaques, vocês confiram os destaques. Aqui. Finalmente, essa tentativa de integração é vista como um passo importante para a evolução de ambas as disciplinas, o que permite a compreensão do funcionamento mental, o que permite que a compreensão do funcionamento mental se torne mais completa e robusta. Neuroplasticidade e subjetividade. E essa integração entre a subjetividade e a biologia não apenas valida a eficácia da psicanálise, mas também abre novas possibilidades para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas, que consideram tanto os aspectos mentais quanto os fisiológicos do ser humano. A questão da experiência das emoções e dos processos neurais. Por outro lado, a neurociência tem investigado que as emoções são geradas e reguladas, curiosamente, observem, no cérebro, identificando estruturas como a amígdala e o córtex pré-frontal como peças-chave nesse processo. Significativo. Emoções, o inconsciente e os correlatos neurais. A psicanálise sustenta uma visão, a neuro sustenta outro, e os autores sugerem que, ao investigar os correlatos neurais do inconsciente, podemos começar a entender como memórias reprimidas, desejos ocultos, conflitos internos são codificados no cérebro e como eles podem ser acessados e trabalhados na terapia. Formidável. Finalmente, o futuro da integração entre as duas ciências, só o pensamento. A psicanálise, com sua abordagem profunda e exploratória da mente, pode complementar as abordagens mais quantitativas e empíricas da neurociência, resultando em uma prática clínica que considera tanto a biologia quanto a subjetividade, bandeira da psicanálise. Meus caríssimos, estamos a terminar o nosso encontro. Vejam quantas informações interessantes, quantos conceitos provocativos, quantas reflexões que contam a nosso favor, a favor da nossa formação, a favor da nossa expertise, a favor da nossa qualificação. Como tenho dito, essas últimas aulas, esses últimos módulos, de modo especial a terceira parte, que sempre se apresenta numa visão de síntese, numa visão holística,
numa visão de conjunto, como ela é significativa, como ela faz diferença. Estamos realmente a finalizar o curso e, nessa altura, cada vez mais a gente se dá conta do sabor, da preciosidade das investigações, das teorias, das abordagens, desse mundo que a psicanálise nos revela. Na experiência nossa de profissionais, na experiência de vocês em termos de aprendizagem e no trabalho futuro no campo da psicanálise. Sempre atentos ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento profissional, sempre atentos às habilidades necessárias, àqueles hábitos instalados, condições de bons resultados. Ficamos por aqui. Bom estudo, bom trabalho e até nos vermos novamente. Voltaremos com muita energia, muito humor e sempre atentos à maravilha que se nos revela desde e para além da perspectiva psicanalítica. Até nos vermos.